Boa noite, pessoal. Uma satisfação imensa em estar com vocês todos novamente. Queria dizer que hoje eu vou dividir a telinha com grandes amigos, pessoas que lutam pela ciência, pessoas que acreditam na ciência e que são grandes quadros da comunicação científica nacional. Né? Bom, são rostos conhecidos, provavelmente vocês já sabem de quem eu estou falando. Vou fazer uma apresentação formal, obviamente, né? Mas, assim, é uma satisfação imensa em ter o Ives com a gente, do Física Total, e o Dulcídio Braz Júnior, que ele foi professor de física meu e, com certeza, é uma grande referência teórica para a gente. Ele também, daqui a pouquinho, na minha apresentação mais formal, teremos a oportunidade de saber um pouco mais sobre o trabalho dele. E gostaria de agradecer a nossa audiência, que vocês deixassem o seu like no nosso canal, que fizesse a curtida. Até o final a gente vai discutir questões extremamente importantes para a comunicação científica brasileira e, além de tudo, entender um pouquinho do contexto do professor em tempos de pandemia. Eu acho que é importante a gente passar por esse assunto. Afinal de contas, a gente tem, lógico, a oportunidade de mostrar virtualmente os nossos trabalhos, né? Afinal de contas, estamos nessa jornada atual, né? Afinal de contas, o webinar de hoje é blogueiros, youtubers, e agora eu me lanço como liveiro. O que é um liveiro? A gente vai discutir isso até o final, né, para poder colocar esse conceito, porque eu acho que é importante a gente entender o que é um liveiro no nosso conceito aqui, tá bom? Boa noite, pessoal. Começamos com quem? Dulcídio ou Ives? Escolham. Os mais velhos primeiro, pode ser o Ives. O Ives, tudo bem. Bom, então olha só. O professor Ives Urquiza acredita que o lúdico e o científico podem e devem andar juntos em harmonia, responsável pelo projeto Física Total. Com certeza você já viu ele na telinha. Ele tem a maior comunidade de ensino exclusivo de física na internet brasileira. Ele é GCI, do Google Certificate Innovator, e é embaixador do YouTube Education, do YouTube Educação, no Brasil. Em 2018, por seu trabalho, recebeu a Comenda Educacional. Se eu estiver falando bobagem, você me corrige, tá, ô Ives? Jared Viana. Super prêmio, eu não sabia dessa, não. No tempo livre, gosta de ler, viajar, brincar com seu cão, Yuga. Ele vai participar da transmissão, seu cão, Ives? Na verdade, o Yuga é um filho pet. E aí, como eu me separei, ele hoje mora com a mãe. A gente tem guarda compartilhada, e aí, normalmente, ela fica durante a semana com ele. Entendi. Muito obrigado, boa noite. E antes de eu passar a palavra, deixa eu apresentar o nosso outro quadro ilustre. Ele é o físico pelo Instituto de Física da Unicamp, o Gleb Watakin, da Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas. Atuou com a pesquisa pelo DEC, Departamento de Eletrônica Quântica, é professor de Física, coordenador pedagógico do Colégio Ângulo São João, e também é professor de Física do Centro Educacional de Inovação de Poços de Caldas. Ele é autor de material didático, que é muito bom, eu recomendo, o Ives sabe muito bem, né? Física moderna para o ensino médio é com o professor Dulcídio, sem dúvida nenhuma. Ele foi meu professor, gente, olha que legal, foi meu professor no ensino médio, é por isso que eu consegui passar no vestibular, com uma fera dessa, não tem jeito. Né? Ele é autor de material didático do Sistema Ângulo de Ensino, da Somos Educação, editora de... Enfim, uma coisa importante que não pode deixar de ser falado é que desde 2004, aliás, se a gente quer falar de referência em conteúdo na internet, a gente não pode esquecer de falar do professor Dulcídio, porque desde 2004, pessoal, ele mantém um blog falando sobre ciências no UOL. No UOL, o maior portal de internet do Brasil. Olha a importância dessa pessoa que está falando com a gente. E fala um pouquinho, então, começando já com o Dulcídio, do prêmio internacional, do reconhecimento internacional do seu trabalho, Dulcídio. Boa noite. Boa noite, Ives, boa noite para o pessoal da plateia. Prazerzaço estar aqui com vocês, né? 3 professores hoje aqui reunidos, isso é muito legal. Então, em 2010, eu fui inscrito num concurso internacional, The Best of Blogs, da Deutsche Welle. Não foi eu quem fiz a inscrição, foi uma das pessoas do júri que conhecia o meu trabalho, que me inscreveu, né? E aí eu fiquei surpreso, porque
havia, na ocasião, outros blogs que estavam, assim, bastante badalados na internet, né? Que tinha uma audiência enorme, né? Eu imaginava que eu fosse, né, caminhar devagarzinho, fosse remar ali, mas fui passando pelas peneiras, quando veio eu estava entre os três, né? Os três finalistas do... Aí havia um prêmio pela internet, né? Votação pública, e havia um prêmio do júri técnico. Esse do júri técnico é mais legal. Por quê? Porque você, vencendo, você ganharia uma viagem até a Alemanha para receber o prêmio lá, num evento internacional de jornalistas e tal. E aí eu acabei ganhando esse prêmio, né? Quer dizer, foi um susto, né? Porque eu blogando como professora, a minha intenção era apenas derrubar os muros da sala de aula e fazer uma sala de aula, né? Falar para as pessoas, né? Ampliar o meu trabalho, né? Até como uma devolutiva, por eu ter sido um aluno de escola pública, né? De universidade pública, o meu compromisso social de devolver esse investimento que foi feito em mim, né? E aí, de repente, estava eu lá, né? Quando eu me vi, estava lá em Bonn, na Alemanha, né, na sede da Deutsche Welle, recebendo esse prêmio. Foram 14 blogs premiados, cada um numa língua diferente. Então, conheci gente do mundo inteiro. Então, eu tinha o melhor blog da França, né, o melhor blog em francês, melhor blog em alemão, melhor blog, enfim, né, 14 línguas, e o meu era o melhor blog em língua portuguesa. Né? Então, foi super bacana, né, um reconhecimento incrível, principalmente porque eles premiam, esse concurso premia os ativistas sociais, né? Os sites e blogs que têm esse ativismo social, tem uma importância para a sociedade. Então, eles reconheceram que era importante um professor fazendo um trabalho de divulgação científica, né? Livre, gratuito, na internet, né? E em língua portuguesa, né? Eu também sempre tive audiência em Portugal, na África, né, nos países que falam a língua portuguesa. Então, foi, assim, muito bacana e um baita incentivo, né, para que eu continuasse. Em 2010, eu estava com 6 anos de blog. Né? Nossa, agora, eu estava nascendo ainda. Estava nascendo ainda, né? Agora estamos indo para 16 anos. Né? Começou em 2013, você já tinha quase 10 anos. É verdade. Olha, Física na Veia, para quem gosta, na blogosfera, no UOL, assistam lá. Aliás, tive a grata surpresa que hoje estava pesquisando os assuntos e hoje o post do professor Dulcídio está entre os 10 conteúdos mais lidos do UOL. Quem disse que ciência não é assunto que o brasileiro consome, né? Então, a gente está aqui mostrando que não é bem isso. Agora, o slogan do blog, só para pegar a carona na sua fala, o slogan do blog é: a física é pop. É uma provocação, né? Porque quando eu atingi 1 milhão de page views, lá atrás eu comecei a usar esse slogan, né? A física é pop. Bastante provocativo, porque é claro que você não consegue ser pop como os canais de celebridades ou de futebol, né? Mas para um blog de física, sem dúvida, a gente consegue fazer um barulho. Né? É verdade. Agora aí, você observando, você como youtuber, observando essa militância, digamos assim, do professor Dulcídio, que há tanto tempo faz conteúdo para a internet e é premiado, você também é premiado. Fala da dificuldade para as pessoas de se produzir conteúdo com rigor científico para a internet. Porque uma coisa é produzir qualquer coisa. Você vai lá, abre um aplicativo que fica fazendo micagem na frente da câmera e passa aquilo adiante. Agora, o compromisso que você tem que ter com o conteúdo e a responsabilidade que você tem que ter com a informação que você passa é muito grande. Fala dessa realidade para as pessoas que pretendem entrar e produzir conteúdos, porque a nossa audiência ela é bastante qualificada, tem bastante professor, tem bastante gente que gosta de ciência, ou que, de repente, está pretendendo ter um blog aí. A primeira coisa, antes de tudo, é entender que o YouTube ele foi criado como uma ferramenta de entretenimento. Então, quando foi pensado o YouTube lá atrás, o YouTube era uma ferramenta de entretenimento. Só que, de repente, um chinês começou a ensinar a dobrar uma camisa em 1 segundo. Um cara na Inglaterra começou a ensinar como dar o laço duplo Windsor. E aí alguém disparou e disse, poxa, se me ensinam a dobrar uma camisa, fazer um nó de gravata, por que eu não posso ensinar ciência? E aí a gente começou a distorcer o espaço que era só de entretenimento para falar de coisa que inicialmente não é entretenimento.
Hoje a gente encontra diversas linguagens na internet, e uma linguagem que se fala, pelo menos na coxia das produções, é o chamado edutreinamento, que é passar informação, mas usando uma linguagem que seja agradável e interessante. Quando o Dulcídio fala a ciência, a física, como sendo pop, tem muito mais relação com a linguagem adotada para se falar sobre a ciência do que do conteúdo em si. O conteúdo pode ser apresentado de forma seca, dura, ou pode ser apresentado de forma lúdica e interessante. E você, Will, por exemplo, sabe muito bem o que é isso. O trabalho de vocês, com Ciência em Show, é exatamente de levar a ciência de forma divertida para estimular as pessoas a, se divertindo, entender um pouco do funcionamento da natureza. E imagine quantas crianças e jovens que se divertiram com as experiências de vocês não se tornaram curiosos e talvez cientistas por causa delas. Da mesma forma, na hora que o professor Dulcídio escreve os textos dele, ele escreve pensando que o leitor do outro lado não é necessariamente um iniciado. Então, ele tem um zelo na escrita que a comunicação atinja todos os níveis, desde o curioso que não tem informação na informação, até uma pessoa com formação que queira se aprofundar. Esse talento é que fez o sucesso do trabalho dele. Eu tento, nas minhas aulas, trazer um pouco dessa comunicação mais lúdica, trazer alguns elementos digitais para poder incrementar a aula, usar alguns recursos que numa sala de aula tradicional seriam mais difíceis de ser utilizados. Mas, no final das contas, o que eu acho que mais vale é a contação. É como você conta a história, como você põe paixão, como você consegue, além de estimular a parte lógica cerebral, colocar também um pouco de sistema límbico ali no meio, para que a pessoa se emocione enquanto está aprendendo. Então, se alguém está pensando em investir, seja se tornar um blogueiro, um edutuber, que é como a gente fala aqui entre a gente, um youtuber de educação, seja um divulgador científico digital, seja um liveiro, eu acredito, olha aí, eu acredito que a primeira coisa que tem que ser pensada é como construir essas histórias para que elas, além de informar, elas também tragam emoção. Porque se você conseguir juntar razão e emoção no mesmo discurso, certamente esse discurso vai ter um impacto maior para a sua audiência. Poxa, muito legal o seu posicionamento, e eu concordo 100%, porque a gente sabe, nós como professores de exatas, sabemos que tem uma dificuldade grande de fazer essa comunicação com os estudantes, né? Por diversos aspectos, às vezes por falta de afinidade mesmo, ou às vezes por uma dificuldade com a matemática, que é a ferramenta que traduz a linguagem da física. Então, assim, a gente sabe dessas peculiaridades. Agora, eu vou fazer uma pergunta para o Dulcídio, que vale também para você, tá, Ives? Dulcídio, eu gostaria que você colocasse, você que ainda está ali no front, ali na sala de aula dura, a dificuldade atual de um professor dar aula. E eu digo atual porque as escolas não estão tendo aula presencial e o professor de uma hora para outra teve que se informatizar, digamos assim. Não que ele não fosse, mas ele teve que aprender a entender esse universo da tela, do rosto, conseguir transportar o seu conhecimento em gráfico. E ele é o nosso herói, porque ele transformou a educação numa coisa desnorteada, desbaratinada, sem controle, em algo que fizesse sentido e fizesse continuação, né? Porque não é o diretor da escola que mandou você fazer alguma coisa, é o professor apaixonado pela educação que, se mais uma vez, se doou, se sacrificou e criou um conteúdo da sua forma diferente agora para colocar para o professor, para o estudante na sala de aula. E essa mesma pergunta vale para o Ives. Ives, qual foi o impacto dessa separação de corpos, digamos assim, né, dos estudantes em casa e da aula, você que já está acostumado com o mundo virtual, se teve algum impacto no seu trabalho? Dulcídio primeiro. Tá, eu acho que o professor, o verdadeiro professor, aquele que abraça a causa com paixão, para ele não existe dificuldade, existe desafio, né? Quando a gente se viu, eu me lembro claramente aqui no dia 16 de março, né? Quando saiu que iríamos paralisar, foi um grande susto, né? Nós já tínhamos tido uma paralisação por 10 dias, né? Num episódio parecido, mas muito diferente desse, em gravidade, né?
quando houve aquela síndrome da SARS, né? Lá atrás a gente parou, acho que uma semana, 10 dias, né? Então, de repente, a gente entendeu que nós iríamos parar por um tempo indeterminado, né? Foi um grande susto. Eu me lembro que a gente se sentou na escola, ali na sala dos professores, né? A cúpula da escola, o que nós vamos fazer, né? Aí, no primeiro momento, nós temos uma plataforma do Sistema Anglo, mas essa plataforma ainda não estava preparada, neste momento, para esse tipo de tarefa, né? Aí nós começamos, na primeira semana, a mandar atividades para os alunos, atividades escritas, né? Mas bastou uma semana para que 90% dos professores já estivessem produzindo conteúdo já no formato de vídeo. Em 15 dias estava tudo resolvido. Quando a plataforma se montou finalmente para que nós pudéssemos fazer as aulas remotas, todo mundo já tinha canal no YouTube, todo mundo já estava familiarizado. Como eu brinquei naquela época, era um software por dia, pelo menos, né? Todo mundo se desafiando a aprender essa tecnologia que, para nós, não é a nossa realidade, né? Por mais que a gente tenha feito uma coisa ou outra, gravado uma coisa ou outra, mas não é a nossa realidade, né? Então, foi um grande susto, mas, ao mesmo tempo, aquele desafio, né? Quer dizer, acho que ninguém mediu esforços, todo mundo trabalhou e continua trabalhando, se desdobrando, se não dá, se desdobra de novo, né? Parece mitose, meiose, parece biologia, né? A gente vai se transformando, se multiplicando, né? E para fazer a coisa funcionar. Por quê? Porque a gente tem paixão pelo que a gente faz, né? E dá muito orgulho hoje de fazer parte desse time de professores do Brasil que não deixaram a peteca cair. Eu tenho contato com vários professores, trabalho em Poços de Caldas, numa outra escola, que tem uma outra bandeira diferente daqui de São João, né? E lá também os professores se mexeram, se moveram, e todos os meus amigos, pessoas que eu conheço do Brasil inteiro, não mediram esforços, né? Então, assim, eu trocaria a palavra dificuldade por desafio, que é o que a gente tenta passar para os nossos alunos, né? Um exercício de física é um desafio, tá difícil, mas é um desafio, né? Encara e vença isso, né? Com paixão, com vontade, porque o prazer que você tem depois que você vence é impagável, né? Então, hoje a gente tem, assim, a felicidade, a alegria de ver que a educação brasileira está viva graças a essa multidão de pessoas, né, que arregaçaram as mangas e entenderam que o desafio era dos grandes, mas era dos bons. Legal. Pouco tem se falado, queria mandar um abraço para o Ramon Fraga, para a Leone, que sempre acompanha nossas lives. Deixa eu aproveitar que a Rafaela também, a Cris, o Wilson Pereira, a Carla Bento, todo mundo, a Cássia, né, todo mundo acompanhando a nossa live. E, Ives, aproveita essa deixa então e me fala como que foi para você, que já estava acostumado com o mundo digital, e qual foi o impacto dessa pandemia no seu trabalho? Bom, pegando um gancho na fala do Cídio, eu acredito que esse momento que a gente está vivendo, ele foi catalisador de um processo que já acontecia, só que bem mais lento. Os professores já estavam percebendo que a digitalização era um processo que estava sendo incorporado nas práticas educacionais. Quando o professor Ducídio começou a escrever o blog, provavelmente ele deve ter sido questionado sobre sua sanidade de investir tempo nisso. Quando comecei o meu canal, eu estava num momento da carreira que, normalmente, para a maioria dos professores, é o céu de brigadeiro. Eu estava numa escola que era a maior escola da cidade, eu tinha as turmas que eu tinha escolhido trabalhar, tinha um salário diferenciado, porque eu tinha sido contratado mudando de um estado para vir para cá, e eu empreendia num curso de física fora da escola só para aprofundamento para vestibulares de alta concorrência. E era o maior curso da cidade, eu tinha quase 500 alunos que me pagavam só para assistir aula de física comigo, fora o que eles já assistiam na escola no cursinho. Então, teoricamente, eu estava naquele momento de ápice da carreira e bateu uma coisa que ao longo da minha vida toda me incomodou, que era o fato de parecer estar realizado. A minha vida toda eu quis me sentir realizando, mas nunca me senti realizado. E aí eu precisava sempre ter um novo desafio, e mesmo dando 64 tempos por semana, eu resolvi investir tempo na internet, quando ainda não gerava dinheiro, quando ainda não tinha visibilidade que tem hoje, quando ainda era uma terra meio que de ninguém aqui no Brasil, e como eu acredito que foi com um dos sítios, chamaram de loucura.
E aí os estágios vão se passando, você deixa de ser o louco, e hoje o pessoal vem perguntar o que é que a gente fez para chegar onde chegou, né? Então você sai de louco para visionário depois de algum tempo. Mas foram 7 anos, né? 7 anos em que o pessoal foi mudando um pouco a perspectiva sobre como usar a tecnologia na sala de aula, e agora, em 3 meses, mudou completamente a realidade. Legal. São muitos os desafios, como o professor Ducídio prefere chamar, eu concordo com ele, ao invés de dificuldade, pensar como um desafio, e eu me entendo como privilegiado, porque eu tinha acesso à tecnologia, eu tinha recurso financeiro e tecnológico para implementar meus projetos, e sei que isso não é a realidade de 100% dos professores. Também não é a realidade de 100% dos alunos. A gente vive um país muito desigual, 1/3 da população brasileira sequer tem acesso à internet. Aqueles que têm acesso à internet, nem sempre a internet é de qualidade. Muitas vezes as máquinas onde eles acessam são compartilhadas. Então, são muitos desafios para além do uso de ferramentas tecnológicas. Mas, como o professor Lucídio disse, ser professor é encarar desafios todos os dias. E eu acredito que o professor apaixonado, aquele professor vocacionado para o ensino, ele dá o jeito dele, ele faz a mágica, ele carrega nas costas o que é preciso carregar e se vira e aprende. É preciso, se algum pai ou mãe estiver assistindo a gente agora, é preciso que eles tenham um pouco de paciência, porque o que está acontecendo é novo para todo mundo. Os professores não tiveram formação para dar aulas no modelo que as aulas estão sendo necessárias agora. Então, é fato que ainda está havendo um ajuste de discurso, um ajuste tecnológico, as ferramentas ainda não são plenamente dominadas, até a questão de tempo precisa ser repensada, porque uma coisa é uma aula presencial, outra coisa é uma aula digital. Pelo menos quando a gente fala de vídeo gravado, não streamer, mas vídeo gravado, a gente consegue ter uma relação de 1:3 até 1:5. O que é que significa isso? 1 minuto de vídeo produzido consegue passar informação equivalente a 3 a 5 minutos de sala de aula. Se você tiver só na parte conceitual, apresentando elementos gráficos visuais, você consegue, numa aula de 15 minutos, fazer o mesmo que você faria numa aula de 45. E isso é importante até porque o tempo de atenção dos estudantes hoje é diferente também. E não é só dos estudantes, não. Qualquer um que hoje lide com vídeo sabe que qualquer segundo conta. Quem assiste aqui séries na Netflix, eu sempre pergunto isso quando eu estou dando palestra para professores, eu pergunto quantos assistem, a grande maioria diz que assiste, e eu pergunto quantos assistem a introdução depois do 3º episódio. Quase ninguém. São só 10, 12, 15 segundos de introdução, mas a pessoa pula a introdução porque ela não quer perder aqueles 15 segundos. Então, manter a atenção concentrada no vídeo é um grande desafio, e esse desafio é um desafio para todo mundo, para quem já estava na internet como eu, e para quem está entrando agora. Acho que a vantagem de quem grava, como é o meu caso, é que a gente vive um universo editável. Então, eu posso sempre extrair o meu melhor. Se não ficou bom, eu gravo de novo, edito e ajusto. Quem está fazendo uma aula ao vivo, um liveiro como eu, né? O liveiro não tem o recurso da edição. Ser liveiro é muito mais desafiador. Manter a atenção de 40 alunos numa sala de aula em que você está ali presente, olho no olho, vendo tudo, já é desafiador. Imagina 40 pontos ali na sua tela, em que uma notificação de celular, um barulho externo, ou qualquer outra coisa pode distrair quem deveria estar prestando atenção em você. É desafiador? É, mas como tudo em educação, no final vale muito a pena. Legal, você tem razão, é muito gratificante o resultado de tudo que a gente faz em educação, porque quando você encontra um ex-aluno, né, nós como professores, a gente sabe o quanto de carga afetiva e também de relevância que a gente tem na vida daquele ex-aluno, né? Por vezes, a gente teve um monte de alunos, você pode até nem lembrar dele, mas com certeza ele lembra de você. Né? Então, assim, você cria vínculos maiores com alguns por causa das dificuldades intrínsecas do conteúdo, né? Mas, de qualquer maneira, eu queria aproveitar esse momento agora para falar de 2 perguntas aqui, eu acho que elas são complementares, olha. Tem uma pessoa, a Margarida, ela pergunta
Ela acha que a pergunta é boba, hein? Mas ela não é boba de jeito nenhum. Ó. Eu tenho uma pergunta, e como se aprende exatas? Ela fala que a pergunta é boba. Absolutamente não é boba, de maneira nenhuma. E também o Paulo, falando, não sei qual é a realidade de cada um de vocês e dos seus alunos, mas eu tenho acompanhado as dificuldades de professores e alunos de escolas públicas. A precariedade na manutenção, na minha avaliação e na de autores da área. Opa, deixa eu ver. De autores. Peraí, que tá subindo um monte de pergunta agora. Avaliação. Autores da área da educação fará um abismo aumentar. O que vocês acham? Bom. Gente, ciência e exatas, vou falar, eu, professor, depois passo para vocês. Ela é encantadora, né? É óbvio que eu estou falando assim entre pessoas que vão concordar comigo, porque foi a escolha da profissão de cada um. Mas, assim, entender o universo, o mundo que está ao nosso redor, é mais do que curioso, né? Para quem optou pela nossa carreira de física ou engenharia, ou, enfim, de exatas, é uma forma de entender como a vida se torna mais completa, né? Então, se a matemática nos faz sentido, e você consegue comprovar aquilo cientificamente através do método científico, a hora que você termina um experimento e consegue comprovar aquilo através de uma observação da estatística que aquilo nos propõe, aquilo é uma coisa extremamente fantástica. Então, é encantador. Se você não consegue aprender exatas, talvez você não tenha tido estímulo adequado até o momento, entendeu? E muitas vezes isso não é culpa sua, às vezes é culpa do sistema educacional que você está submetida, né? Então, se você está dentro de um contexto em que você tem uma série de dificuldades de ter diferentes expressões da ciência, da matemática e das ciências exatas, para que você consiga entender de uma outra maneira aquele conceito, você está sendo excluída da aprendizagem e não sendo uma pessoa que não entenderia exatas. Não te explicaram da forma com que você consiga entender. Eu acho que isso, para mim, é o que serve. E eu passo a palavra para o Dulcídio e gostaria que você explicasse para a gente, quando o aluno chega para você e fala, professor, eu não entendi, você já me explicou de outra forma, como você faz para dar aquela volta e mudar o patamar cognitivo daquele aluno? A gente que tem mais tempo de sala de aula, né, para a gente vai ficando naturalmente mais fácil, né? A gente vai entendendo o processo. Talvez para um professor mais jovem isso seja mais complicado, né? Eu, quando era um professor novato, tinha mais dificuldade de entender algumas coisas. Hoje a gente tem mais repertório. Mas eu sempre digo para os alunos que o mais importante é entender, é o raciocínio, né? Você não pode falar, olha, segundo a lei de Newton é R igual a MA. Tá? Né? Colocar a setinha no R, no A, tá, bonitinho e tal. Você precisa entender o significado disso, né? Com o tempo, a gente vai percebendo que o aluno, quando ele entende, parece que acende o olho, né? Nós que somos professores, a gente está na sala de aula, né? Quando o aluno dá aquele clique, parece que o brilho do olho é diferente, né? Quer dizer, é o prazer de entender. Então, as pessoas precisam buscar esse prazer, né? Eu entendo também, como professor de física, que é uma área difícil, que é uma área árdua, que requer determinadas habilidades que nem todo mundo tem, né? O cara pode não ter habilidades exatas e ser um artista fantástico, ser alguém que tem talento para as humanas, né? Eu tenho um exemplo dentro da minha casa, minha filha é de humanas, e quando ela era criança a gente fazia experimento, a gente brincava junto, mas ela é uma pessoa tipicamente de humanas, que tem esse talento. E sempre teve dificuldade também em física, apesar de ter um pai professor de física dentro de casa. O quê? Que revelação bombástica! Pois é. Mas eu digo assim, o importante para todo mundo é entender, né? Porque eu acho que qualquer coisa, pelo menos eu posso falar por mim, qualquer coisa que eu entendo me surpreende, né? Em qualquer área. Até hoje eu sou um cara curioso, gosto de ver coisas, né? Ver liveeiros como o Will aí, que estão despontando, principalmente fora da minha área, né? Me encanta quando alguém consegue, né, dar aquele estalo no meu cérebro e eu entender alguma coisa diferente, para a qual, às vezes, eu até imaginava que eu não tinha habilidade, né? Eu acho que é uma via de mão dupla, né? O aluno tem que estar desprovido de preconceitos, infelizmente, nem sempre isso acontece. Às vezes o aluno já vem e acha, olha, professor, eu não consigo entender física. Geralmente, quando o aluno fala isso para mim, eu costumo ficar em silêncio,
né? Ele fala assim, você não vai falar nada? Fala, se você já falou que não consegue entender, está resolvido. Agora, fala para mim que você quer aprender, fala para mim que você quer, né, buscar um caminho para trilhar aí pela física, aí nós vamos juntos, de mãos dadas, né? E aí você vai lendo, né, o aluno em tempo real e tentando perceber o que ele não entendeu, o que ele não está sabendo, né? Com o tempo, a gente vai criando os macetes da profissão, né? A gente já vai pegando no próprio olhar do aluno, né, se ele não está entendendo, ou aquele momento que eu repito e gosto de falar sempre isso, que é muito prazeroso da aula, quando alguém entendeu. Isso é nítido, né? Tem um sorrisinho, tem um brilho no olho, tem uma coisa gostosa de ter entendido. É isso que a gente tem que buscar, né? Quer dizer, o meu conselho para quem quer aprender exatas é: não tenha preconceito, né? Você não precisa ser o Einstein para entender a física, porque se precisasse eu também não teria entendido, né? Estou muito longe, né? Aliás, nem 1% da população entenderia. Pois é, né? Esses caras são caras diferenciados, né? A capacidade que o Einstein tinha de fazer experimentos mentais, né? Rodar um software na cabeça dele sem influenciar o próprio resultado, né? Os famosos experimentos mentais. Isso é genial, né? Não é todo mundo que tem. No entanto, a gente pode sim se debruçar, né, em cima da teoria da relatividade e entender o que ele está falando, né? Entender o que está por trás daquelas ideias geniais, né? Então, assim, primeira coisa, dispa-se de todos os preconceitos, né? Aprender é uma coisa gostosa. Faz parte do processo de aprendizagem levar pancada na cabeça, ficar nervoso, não entender, ficar bravo, desanimar, mas como eu falei agora há pouco, não é dificuldade, é desafio, né? Quer dizer, o aluno também precisa entender que é um desafio. Isso, parece que o Ives caiu. Não sei, vai continuando aí que daqui a pouco eu ponho ele de volta se ele caiu, não tem problema. Então é isso, né? Quer dizer, eu acho que é uma questão de como você encara, né? Tudo na vida é assim, né? Como você encara. Às vezes você está estudando uma coisa que parece impossível, né? E às vezes não anda. De repente dá um estalo e as coisas se clareiam, né? O processo de aprendizagem, ele não é linear, né? Não é uma coisa que você consegue medir. Ah, hoje eu aprendi isso, hoje eu aprendi. Às vezes você passa um tempo, parece que você não está evoluindo, mas você está num processo de maturação. De repente dá um estalo, né? E você, opa, parece que tudo se clareia, né? Então envolve paciência, envolve se despir de qualquer preconceito, né? Não existe ninguém que não aprenda física ou qualquer coisa, né? É claro que quem tem talento vai se destacar, né, naquela área, mas quem não tem aquele talento, quem não nasceu para aquilo, vai aprender muito bem, né? E a ciência em particular, a física e as ciências em geral, é muito importante que as pessoas se esforcem para entender, né? Porque a gente está num mundo ancorado nesse conhecimento. Nós dependemos muito hoje em dia da ciência, né? Sem dúvida. O Ives, ele tá com problemas de internet. Ô, Ives, ele disse que nos ouve, mas que a imagem dele sumiu. Se quiser, eu vou fazer o seguinte, Ives, deixa eu ver aqui. Eu vou te remover e aí você entra no mesmo link novamente, tá bom? Daí você consegue conectar de novo. Deixa eu ver. Pronto. Aí é só conectar no mesmo link. Então, professor, continuando a nossa conversa aqui, que está muito bacana, eu acho que vale a pena você falar um pouquinho sobre o seu blog, Físico na Veia, e você tinha, na verdade, me falado de uma ideia muito bacana. Quando o pessoal foi para casa, você propôs uma coisa muito interessante. E eu queria que você falasse novamente para a nossa audiência qual foi essa ideia, que é olhar para o céu, principalmente agora que está diminuindo bastante a poluição, né? Dá para olhar mais para o céu, né? Pois é. Bom, eu sou um suspeito, eu adoro olhar o céu, né, a olho nu mesmo. Faz pouco tempo que eu comprei finalmente um telescópio, né? Mas olhar o céu é uma experiência incrível, né? Porque você está se olhando, né? Nós somos feitos todos daquilo lá, né? Da poeira das estrelas, como Carl Sagan, né, nos deixou essa mensagem incrível, né, e genial, né? Quer dizer, olhar para o céu, olhar para os astros, olhar para o espaço, é uma experiência de nos remetermos, né, a nós mesmos. É um processo de
reflexão profunda, né, sobre quem nós somos, por que nós estamos aqui. Nós fazemos parte desse todo que parece tão distante, né? Então, eu sempre instigo as pessoas a olharem para o céu, né? Sempre falo para os alunos, sempre falo para amigos, familiares, né? Eu estou sempre olhando para o céu, sempre é hábito, né? Eu desço do carro na garagem, no meu condomínio, eu dou uma saidinha para fora da garagem, sempre para dar uma espiada como é que está o céu, como é que estão as coisas, né? Isso já faz parte da minha rotina, mas não faz parte da rotina da maioria das pessoas, né? E quando as pessoas se isolaram por causa da pandemia, eu falei, poxa, tá aí um momento para incentivar as pessoas com segurança para olharem para o céu, porque muitas vezes eu olho para o céu da janela que está aqui do meu lado, né? Eu tenho o privilégio de ter um horizonte leste na minha frente, então eu vejo todos os astros nascendo, né? Aqui da minha janela, né? E falei, poxa vida, por que não começar a incentivar as pessoas a olharem para o céu? Até porque, com menos atividade humana, menos, né, trânsito nas cidades, a gente está com o céu mais limpo, né? Então tá mais legal de ver o céu, a poluição tá bem menor, a poluição atmosférica tá bem menor, né? Eu moro numa cidade, a cidade do Rio aqui, interiorzão, que tem um céu maravilhoso, sempre muito limpo, né? Mas quem mora em cidades maiores está numa oportunidade aí de ver o céu. Então eu lancei a hashtag astroisolamento, né? E escrevi vários posts, né? Aliás, preciso fazer novos posts nessa linha. É verdade, estou aguardando o próximo. Essa correria de fazer aula online, de preparar as lousas digitais com antecedência, né? Tá me tomando um tempo muito grande. Eu dei uma parada, né, nesses posts aí, né? Mas aproveitando a audiência aqui, a galera que quiser, né, daqui a pouco, às 9 horas, 9 e pouco, tá nascendo Júpiter, tá nascendo Saturno, bem a leste aqui, né? Tá facinho de ver. E mesmo a olho nu é muito legal, né? Com um pequeno binóculo você já consegue, de repente, ver as luas de Júpiter, fazer aquilo que o Galileu fez há 400 anos atrás e que foi extremamente revelador para a gente saber que nós não somos o centro do universo, né? A Terra é Então, plana, Dulcídio? pois é, né? Quando me perguntam isso, eu falo assim, é claro que é plana, por isso chama-se planeta. Se fosse esférica, era esfereta, né? Simples assim. Claro que não, né? A Terra não é plana, né, É gente? claro que a Terra não é plana e, enfim, né? Quando as pessoas me perguntam isso, né, se é uma criança, se é um adolescente, eu acho extremamente pertinente a pergunta, né? Porque essa pessoa está passando pela experiência que os nossos, né, ancestrais passaram, os nossos cientistas todos passaram. Isso faz parte da evolução dos modelos mentais, né? Quando é um marmanjo, eu já olho meio torto. Mas mesmo assim, pode ser uma pessoa que não teve a oportunidade, né, de aprender como a gente teve, que é um privilégio de ter feito boas escolas, ter estudado numa universidade pública de qualidade, né? Sem dúvida. Agora, se eu percebo que a pessoa é realmente negacionista, eu nem gosto de usar o termo terraplanista, porque eu acho que não pode existir nesse momento um terraplanista, né? Com tanta informação que existe, o que existe é negacionista. Ou a pessoa ainda está na fase da ignorância, que não aprendeu, o que é muito respeitável sempre, né? E esse é o nosso trabalho de professor, de divulgador, né? Ou a pessoa é realmente negacionista, né? Eu nem gosto de usar muito esse termo terraplanista. Olha o Ives aí de volta. Salve, salve, Ives. Ives voltou. Troquei a Ives, webcam, a webcam deu algum problema, eu troquei a webcam. nossa, eu queria ser assim também, tipo um piloto de Fórmula 1, só trocando os equipamentos. Se a minha der problema, nós estamos lascados, porque eu só tenho essa, hein? Ives, a gente estava voltando então ao tema, a dificuldade das pessoas aprenderem exatas e o que o seu canal faz para ajudá-las nesse processo, né? Você que tem um conteúdo consistente de internet e trabalha também muito com o tema vestibular e Enem, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como você colhe informações do resultado do seu trabalho para as pessoas, né? Tranquilo. É importante entender que o cérebro humano ele evoluiu para buscar prazer e fugir da dor. Existe todo um sistema complexo que a gente pode simplificar como sistema dopaminérgico, que ele gratifica você por coisas que dão prazer para que você continue fazendo essas coisas,
e faz você ter aversão a situações que lhe produzam dor. Então, a primeira coisa que é preciso ter consciência é que a gente não detesta matemática, não odeia física. O que a gente não gosta é da frustração de tentar fazer algo e não conseguir. Então, se você assiste a uma aula, pega uma explicação, pensa sobre um assunto, abre o livro, vai resolver uma questão e não consegue, vai para a segunda, tenta e não consegue, é muito difícil que você não se aborreça com aquilo. Do contrário, se você vai para a primeira questão e consegue, você já vai com mais vontade para resolver as próximas. Eu gosto de, às vezes, brincar comparando com... É importante fazer uma boa escolha para a primeira dança da noite, quando você está num ambiente de dança. Porque se você busca a primeira dança e leva um toco, muito provavelmente, a não ser que sua autoestima seja muito elevada, você vai ficar constrangido para os próximos convites. Já se você acerta no primeiro convite, a sua noite tende a ser muito mais empolgante. Então, em primeiro lugar, você precisa entender que você tem que ter prazer naquilo que você está fazendo para que o seu cérebro estimule você a fazê-lo. E para a gente que ensina física, a gente tem um grande desafio, que é reverter uma má formação matemática que chega para a gente já como um problema. Porque normalmente a gente começa a falar de ciências no 6º ano do ensino fundamental, mas física só vai aparecer física ali pelo 9º ano do ensino fundamental. A criança já está com 10 anos. E muitas vezes, muito infelizmente, quando ela tinha ali seus 5, 6 anos, estava na sua formação, ali aprendendo as primeiras letras e números, ela teve contato com uma professora polivalente, ou um professor, é mais comum uma professora, mas um professor polivalente ou uma professora polivalente, que infelizmente mal formada em ciências e matemática, soltou algumas pérolas, e aí pérolas bem entre aspas, do tipo: ei, presta atenção, eu vou botar tarefinha extra de matemática para você fazer em casa. E aí matemática é uma forma de punição. Ou então bate no quadro: ei, menino, presta atenção aqui que esse assunto é difícil. E aí começa a explicar matemática. Então, uma criança é impactada por alguém que é autoridade para ela, muitas vezes que rivaliza com os próprios pais no quesito de autoridade, dizendo para ele, bombardeando o cérebro dele com matemática é difícil e é punitivo. Então, isso cria um bloqueio para o aprendizado de matemática absurdo. E essa criança, ao longo dos anos de formação, ela cresce com esse bloqueio. Matemática é punição, matemática é ruim, matemática é difícil, meu cérebro me bloqueia para aprender matemática. Eu tive bastante sorte na minha infância, porque eu sou filho de uma professora que não sabia matemática, e quando eu ia me explicar alguma coisa que dizia, presta atenção que isso aqui é difícil, meu pai, que embora não tenha formação superior, era um entusiasta de matemática básica, gostava de desafios de lógica e brincadeiras com matemática. Sempre que ele escutava minha mãe me falando isso é difícil, ele dava um grito de onde estava, não é difícil não, deixa que eu explico. E aí ele trazia sempre um jogo, uma brincadeira, uma charada, e eu ia sentindo cada vez mais prazer em descobrir aquelas respostas. Isso ia estimulando a minha vontade de aprender mais, e a matemática nunca foi para mim nem punitiva, nem coisa ruim. Mas isso é um privilégio que eu tive e muito provavelmente isso me abriu os horizontes para que eu aprendesse ciência depois. Então, a primeira coisa é entender que a gente precisa dar prazer ao estudar. E aí, talvez uma estratégia positiva para isso seja propor pequenos desafios e comemorar esses desafios. Os livros didáticos normalmente apresentam um conteúdo e logo em seguida um exemplo que é bem simples, de aplicação direta do que acabou de ser falado. E isso tem tudo a ver com a forma como o cérebro trabalha. Ele lhe dá um desafio pequeno para que você se sinta estimulado a ir para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Infelizmente, por conta da lógica de mercado das empresas que trabalham com cursinhos e colégios, o número de alunos tem se tornado grande em sala de aula e o tempo para trabalhar o conteúdo tem ficado menor. Então, é muito desafiador que você possa discutir a peculiaridade de cada estudante que está ali com você. Mas se a gente tivesse como, e aí a internet entra como grande aliado, tivesse como um aluno ser apresentado ao conteúdo antes de ele chegar na sala de aula, e a gente usar o tempo de sala de aula para refinar os conceitos que foram apresentados, se a gente pudesse
fazer aprendizados de forma que o aluno fosse proativo no aprendizado, que ele fosse desafiado a fazer algo, trabalhar com projetos, que ele tivesse um aprendizado em pares, em que um explicasse para o outro, em que você pudesse sentar ao lado de um aluno que tem uma dificuldade maior. E aí, quando eu estou conversando com professores que ainda se acham incomodados em dividir o aluno com a audiência da internet, eu digo a eles que, por mais que eu fale para centenas de milhares de estudantes num vídeo, eu nunca vou falar para o Joãozinho que senta na segunda fila na terceira cadeira. Quem vai falar para o Joãozinho que anda disperso porque os pais estão se separando e o clima em casa não está bacana, é aquele professor da sala de aula. E aí, deixa a parte inicial, que é mais fácil de apresentar para mim, e senta com o João e tira a dúvida específica dele. Dá atenção, olha no olho e fala para ele que aumenta o engajamento, aumenta o interesse e certamente vai aumentar o resultado. E para falar sobre esse negócio de olhar no olho, eu queria, me permitindo aqui um parênteses, porque a fala do Ducílio me fez lembrar uma coisa muito boa, quando ele disse que a gente vê a expressão no rosto do aluno, um cantinho de boca, um sorriso. Eu me tornei professor por conta disso. Eu sou de uma família de classe média de interior nordestino, só tinha 3 profissões para quem era da minha família. Ou era médico, ou era engenheiro, ou era advogado. Minha irmã batia boca na escola, ia ser advogada da família. Minha outra irmã costurava bonecas, o sonho da família é que ela fosse médica cirurgiã. E eu sabia fazer operação matemática de cabeça, então eu cresci ouvindo que ia ser engenheiro. Só que eu era aquele nerd padrão vulcano. Lia de tudo, sabia de tudo, mas não tinha interação, não tinha inteligência socioemocional. E aí me indicaram ir para o DA de engenharia para fazer amigos. Achavam que eu ia jogar sinuca, totó, dominó, coisa do tipo. Eu ia com um livro de cálculo para estudar. Só que um dia me pediram para tirar uns alunos de sala para assistir a um jogo de vôlei. E na primeira sala que eu entrei, o professor disse que se eu desse aquele conteúdo na semana seguinte, ele liberava a sala toda. E aí eu disse que sim, que eu poderia explicar aquele conteúdo, bati a cota, levei os alunos e na outra semana cumpri o combinado, achando que aquilo ali ia ser a única experiência docente que eu teria na vida. Só que durante a explicação eu percebi que uma das meninas que estava na sala frangia a testa enquanto eu falava, mas ela apertava muito os olhos e frangia a testa, e eu interpretei aquilo ali como se fosse a informação que eu estava dando, batendo na cabeça dela e querendo entrar. Ela se esforçando sem conseguir, mas insistindo. Quanto mais ela enrugava a cabeça, mais eu entendia que ela queria aprender aquilo. E aí eu me enchi de uma coisa que eu recomendo a todos os professores: entusiasmo. E eu me desafiei a fazer aquela pessoa entender aquilo que eu estava falando. E usei todos os poucos recursos que eu tinha à época. E quando eu percebi, num dado momento, que ao falar algo, a testa dela, que estava desse jeito, relaxou a testa, baixou a mandíbula, arregalou o olho, eu percebi o que era ser professor. Ser professor é transformar a vida das pessoas para melhor e assistir isso de camarote. Naquele momento, morria o engenheiro e nascia o professor Ives Urquizo. Então, parabéns, Ives. É isso aí, cara. Se cada professor puder ter essa experiência, vai ser maravilhoso ensinar. Acho que é isso. Se você me permite, eu só queria fazer um adendo aqui. Claro. Eu acho que uma falha que a gente tem na educação, e principalmente na educação de ciências, né, é falar pouco da história da ciência. Porque a ciência é feita por pessoas, por gente, né? Eu já vi você aí, liveiro, falando nas suas lives, né? Toda a ciência é humana, é feita por gente, né? E pessoas erram, tá? Pessoas erram, levam tombos. A gente só vê uma teoria pronta, linda, né? Bacana, e fala, nossa, como é que esse cara chegou nisso? Ele é genial. Sem dúvida, ele é genial, né? Mas quantos tombos ele levou? Quantas bobagens ele falou? Né? Nos bastidores da ciência, a gente tem essa história humana que nos aproxima a todos, independentes de sermos cientistas ou não, do cientista, né? Entender que o cara, principalmente, é um persistente, é um cabeça dura, né? Que passa uma noite sem dormir, às vezes para verificar um resultado no laboratório, para repetir um experimento, né? Eu citei Einstein agora há pouco. Einstein cometeu erros, né? Einstein defendia o universo estacionário, né? Imagina, né? Hoje o universo em expansão é um consenso, né? Há evidências experimentais de que o universo está se expandindo, e ele defendia fervorosamente, né? Quer dizer, cometeu um equívoco, né? Hoje tentam salvar esse equívoco, aí a tal da constante cosmológica, né?
tentam salvar colocando a constante invertida para justificar o universo acelerado, né? Mas, enfim, é um erro. Não é que é um erro, né? É uma tentativa que não deu certo, é uma hipótese que não se confirmou, né? Então, quando a gente vai fazer um exercício, como o Ives falou, e não consegue, é normal, né? É absolutamente normal. Às vezes é preciso dar um passo para trás, às vezes a gente está meio que envolvido num raciocínio errado, né? O cientista também precisa esfriar a cabeça, dar um passo para trás, né? Repensar. Então, eu vejo que esse nosso ensino, né, ele é muito técnico, às vezes ele chega até a ser bastante profundo, muitas vezes no ensino médio você está vendo coisas que estão esbarrando lá, já no nível superior, ainda que a linguagem seja mais light, né? Você não tem o cálculo diferencial integral para trabalhar, mas você está esbarrando em coisas já num nível bastante alto, mas falta essa sutileza, né, de mostrar que somos todos gente, né? Tivemos a sorte de ter esses caras que fizeram esse trabalho, que deixaram tudo meio pronto e mastigado para nós, né? E às vezes você tem que ensinar em 5 minutos uma lei que demorou décadas para ser construída, né? Então faz parte do processo, né? Eu acho que a palavra-chave a gente volta na questão do desafio, né? É encarar como um desafio. Num videogame, enquanto você não passa de fase, enquanto você não progride, né? Você morre, né? E tem várias vidas. Na escola também você tem infinitas vidas. Você pode morrer quantas vezes você quiser num exercício, até que uma hora dá certo, né? E você entende, né? Quer dizer, para meio que fechar esse assunto, é nós reconhecermos que somos todos humanos. E a gente erra, né? Mas uma hora a gente acerta. E o prazer do acerto, ele não tem preço. Tá? Legal. Nossa, eu, assim, geralmente eu sempre coloco um componente humano nas nossas lives, né? Mas hoje tá difícil de ganhar de vocês dois, vocês são demais, cara. É isso aí, o professor, ele realmente, ele tem uma questão de coração muito forte, né? E a parte da live onde eu tenho que falar da questão humana mesmo, vocês estão cumprindo exatamente como eu imaginava. Parabéns. Parabéns pela história, viu, Ives? O Rodrigo Valim. Ô, Rodrigo, parabéns. Você está aí, valeu. Gostaria de saber de vocês o que vocês acham do sistema atual que tornou as escolas em negócio. Só querem saber de aprovações vestibular e agradar os pais que pagam, ao invés de pensarem na formação real do aluno. Eu vou falar um pouco sobre mim, eu sei que é um pouco comprometedor, inclusive, é uma visão difícil, mas a gente tem um modelo, né? Existe realmente a preocupação em colocar o maior número de pessoas na escola, existe a preocupação de você ter que cumprir um currículo estipulado que é muito extenso, com conteúdo bastante grande, né? E existe a preocupação e o vestibular, que é uma barreira entre as pessoas que poderão seguir um curso superior ou não, né? Ainda bem que existe o Enem, que veio corrigir um pouco dessa injustiça, existem as questões de cotas, enfim, elas podem realmente corrigir algumas injustiças históricas aí. Mas eu não queria muito ater isso, porque a gente está quase batendo 1 hora de live já, e falei para vocês que passava rápido, né? Eu queria entrar numa componente humana importantíssima, e vou jogar a discussão para a gente aqui na nossa conversa, que tem a ver com a realidade atual, que os professores têm um papel fundamental dentro da sala de aula, e eu queria entender o que vocês fazem quando lidam com essa situação, ou que já fizeram no caso do Ives agora, que não está mais na docência, mas com certeza já passou por isso. Bom, nós três estamos aqui falando do sexo masculino, nós somos brancos, né? Temos assim, uma identidade de gênero e cor, e a gente está passando por um momento muito delicado do ponto de vista do racismo no mundo, né? Já não chegasse a desgraça da pandemia, a gente ainda tem que conviver com o racismo, né? Eu queria entender de vocês se ainda no ambiente escolar, ou até mesmo nas redes sociais, ou no canal do YouTube, como vocês lidam com essas situações, né? E vou aproveitar o gancho para dizer o seguinte: Ives, você
rompeu uma barreira muito importante na comunicação científica, né? Você conseguiu obter sucesso num eixo onde as pessoas dão a maior parte da importância é dada para paulista ou sotaque carioca. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, juntasse a questão do seu sotaque, que não é o sotaque tradicional das redes e o que é mais consumido, né? E a questão dos negros. Digo, Dulcídio, se houve alguma bobagem na sala de aula, qual é a sua postura? Ives, se escreve uma bobeira nas redes sociais, como você atua? Aí vocês escolhem quem quer começar. O senhor quer começar, professor Dulcídio? Pode ser. Eu acho que melhorou bastante, tá? Eu sinto que o jovem hoje ele é mais antenado, ele tem mais informação, é natural, né? As redes sociais estão aí, e nesses 33 anos que eu estou na sala de aula, eu creio que melhorou bastante, né? Mas sempre vão existir situações constrangedoras, né? Tanto quanto ao racismo, quanto qualquer outro assunto, né? Às vezes uma questão, já aconteceu comigo de um aluno levantar a mão e fazer uma pergunta, né? E a sala inteira rir da pergunta dele. E eu terminar o resto da aula, meia hora, para responder aquela pergunta que não era estúpida, né? E fiz questão de dar razão para o aluno e mostrar que a pergunta era pertinente, ainda que ferrasse com a aula, no sentido de ferrar com o assunto, né? Que a gente tinha que terminar, né? Então, sempre que acontece alguma coisa desse tipo, né, o professor tem que ter a sutileza, a sensibilidade, né, de saber lidar com essa situação, né? Então, transformar a situação numa oportunidade para que todo mundo cresça, para que todo mundo entenda que aquilo não é o ideal, não é o correto, né? A gente precisa ter noção muito bem do que é certo e do que é errado. Hoje a gente está vivendo um mundo meio confuso, onde o certo e o errado, né, o que é verdade, o que não é, parece que se confunde, e isso é lamentável, né? Então, na sala de aula, muitas vezes surgem essas oportunidades. A gente tem que ter essa sensibilidade de aproveitar isso como uma chance de melhorar um pouquinho o mundo. Mas eu fico feliz porque nesses 33 anos que eu estou na sala de aula, melhorou bastante. Estamos longe do ideal, mas melhorou bastante. O jovem de hoje é muito mais sensível a certas questões que há um tempo atrás atropelavam e achavam que era banal, né? Obrigado pela sua opinião. Will, você me Oi. escuta? Eu não escuto o professor Dulcídio, eu escuto só você. Puxa. Será que você foi alguma regulagem? Eu te ouço bem. Eu vou parafrasear o governador de Minas, eu te ouvo. Pode. Tranquilo. O professor Dulcídio já concluiu o raciocínio dele? Já concluiu, sim. Já concluiu, sim. sim. Como eu não escutei, eu vou falar aqui, então. Bom, em geral, a gente tem um racismo estrutural que é extremamente difícil de combater. Tem que ser uma luta diária, né? Reconhecer que somos privilegiados simplesmente pelo fato de termos nascido com a pele branca já é um começo, mas tem que ser uma luta diária para evitar expressões que preconizam diferenças, pequenas piadas e brincadeiras que parecem ingênuos, que na verdade não são, tem um ranço racista grande. E se para nós, que temos muito mais tempo de estrada, leitura, experiência de vida, ainda é um desafio não nos pegarmos cometendo pequenas falhas, para o jovem esse desafio é ainda maior. Então, quando é um deslize, eu acho que uma conversa, um momento à parte para discutir sobre aquela temática, ou, se for possível, um debate mais amplo com pessoas participando, pode resolver. Quando é algo mais, digamos, maldoso, que a índole da pessoa está direcionada para provocar dor em outra, eu acredito que a gente precisa de apoio. Embora a sala de aula seja meu espaço, eu acredito que num momento como esse é preciso dividir a responsabilidade com pessoas que têm uma formação mais direcionada para trabalhar com a psique. Então, uma conversa com a coordenação de ensino, com a psicóloga, eu acho que vale a pena. Nas redes sociais, hoje, pelo tamanho que minhas redes alcançaram,
eu deixo que a própria rede se equalize. Quando alguém entra e faz um comentário desagradável para mim ou para o que eu faço, é comum que uma quantidade grande de pessoas que me acompanham na qualidade de fãs vão lá e me defendam sem que eu precise necessariamente me posicionar diretamente contra a ofensa. As ferramentas digitais, o YouTube em particular, permitem moderações que às vezes a própria pessoa que escreveu a ofensa não sabe, mas eu posso apagar o comentário dela para todas as pessoas, exceto para ela, e ela pensa que o comentário dela continua lá. Então eu posso bloquear algumas palavras-chave para que caso alguém use essas palavras, o comentário sequer apareça, a não ser que eu vá lá e coloque o comentário como visível. O fato de ser nordestina é também um desafio, hoje menos até, sabe, Will? Eu acredito que o Física Total teve um papel de ajudar isso a acontecer, mas hoje temos outros professores do Nordeste ganhando destaque, não só em Física, mas em outras matérias também, do Norte e do Nordeste. Mas no início, realmente, aqueles 15 segundos iniciais, é impressionante. Aqueles 15 segundos iniciais, quando o cara escutava o vídeo, e percebia que eu não era do Sul nem do Sudeste, ele nem conseguia identificar direito de onde eu era, porque meu sotaque não é carregado como de Pernambuco, da Bahia, como do Ceará, mas ele identificava que eu não era do Sudeste nem do Sul. Naqueles 15 segundos, muitos alunos abandonavam o vídeo. Hoje, como os números falam por mim, o cara olha e diz, pô, o cara tem 1,5 milhão de pessoas que assistiram essa aula. O cara é do Nordeste, mas deve valer a pena assistir. Aí vai lá e assiste a aula, às vezes por conta disso, né? Eu já tive coisas assim que são de grosseria incrível. Como eu tive uma vez um editor que eu estava produzindo um conteúdo e a gente estava propondo fazer uma dupla divulgação. Ele divulgava no Twitter dele o meu material e eu divulgava o trabalho dele no meu. Aí ele disse, ó, cara, eu, antes de divulgar o teu material, queria que você me mandasse esse material para colocar meu time para avaliar, porque você sabe como é, né? A gente aqui em São Paulo trabalha num nível muito maior do que o de vocês aí no Nordeste. E aí eu preciso ter segurança antes de indicar o seu material. Aí aquilo ali me doeu um bocado, sabe? Aí eu mandei um e-mail para ele contando as últimas 10 coisas dos 10 últimos anos que eu tinha feito. E aí no final eu pedi para ver qual era o currículo dos avaliadores para que eu pudesse julgar se eles estavam aptos ou não para entender o que eu fazia. E a gente cortou relação a partir dali. Então, existe muito ainda esse preconceito sobre o Nordeste ser um lugar de trabalho de menor qualidade. Mas isso é só para quem ignora o fato de que quando você vai para uma Olimpíada de Conhecimento e olha os top 10 em qualquer área, tem pelo menos 5 cearenses, tem normalmente um pernambucano e às vezes um de outro estado nordestino. É muito difícil uma Olimpíada de Física ou de Matemática que não tenha pelo menos metade dos primeiros colocados nordestinos. O ITA, que é um dos concursos mais respeitados do Brasil e que tem um nível na área de exatas muito superior à média brasileira, tem como maior estado aprovador ou um de São Paulo ou um do Nordeste, que é o Ceará. O próprio ITA foi criado por um cearense. As provas do IME têm sempre como aprovados muitos nordestinos. Nós temos o ganhador da medalha Field tendo estudado com pessoa aqui de Alagoas, que tem o segundo pior IDH do país, mas é de onde veio Elon Lares. Isso, só para vocês entenderem, ó, a medalha Field é o prêmio Nobel da Matemática, tá? Então, o Brasil não tem um prêmio Nobel, mas a gente tem uma medalha Fields que é de um alagoano. Um cara que estudou nas Alagoas. E 4 anos antes, um outro matemático aqui de Alagoas, esse nascido em Alagoas, ele foi indicado, mas como tem um limite de idade, a pessoa tem que ter menos de 40 anos para ganhar esse prêmio, ele completou 40 anos antes da indicação. Então, provavelmente teríamos 2 ex-estudantes nordestinos com a maior honraria de matemática do mundo. Então, é ignorância achar que aqui no Nordeste não se produz conteúdo na área de exatas de qualidade. Mas é uma luta diária, do mesmo jeito como é uma luta diária para as mulheres se imporem na ciência, como é uma luta diária para pessoas negras se imporem na sociedade.
e eu acho que a minha geração não vai vencer essa luta, mas eu espero que a gente possa continuar contribuindo para que as próximas gerações sofram menos com isso. É um trabalho de gerações, sem dúvida nenhuma. Né? A gente vive realmente um preconceito estrutural em várias áreas do nosso país, e a gente fica fazendo piadinha com coisa séria em vários momentos, seja na política, seja no trato com o semelhante, né? De outra cor ou de outra identidade religiosa, enfim, nosso povo é um povo muito preconceituoso em todos os sentidos. E agora, mais do que nunca, a gente tem a oportunidade de discutir isso, porque afinal de contas o mundo inteiro está eclodindo a questão racista, né? O Rafael Procópio, que produziu isso tudo para a gente aqui, estamos chegando no final, ele está pedindo para eu dizer: viva o Nordeste, viva mesmo, viva sempre. Nordeste, adoro Nordeste. E Rafael Procópio, você já ganhou a minha simpatia de cara, porque você tem o mesmo nome de um amigo e irmão que a internet me deu, o professor Rafael Procópio, do Matemática Rio, uma pessoa incrível que eu só conheci graças ao trabalho do YouTube. Isso, e a gente vai falar com eles. Gente, vamos para as considerações finais. Nossa, passou tão rápido e é muito chato, porque se eu estendo muito, para a gente é rápido, mas para a audiência fica cansativo. Então, é preciso ter esse ponto aí. Mas a gente vai marcar outras conversas, sem dúvidas, com outros temas, porque são pessoas extremamente interessantes para conversar e posicionar aí para a sociedade o que vocês pensam. Ives, o que você tem a dizer para o nosso movimento Nós Somos a Ciência? Queria te agradecer publicamente por você ter participado desde do primeiro momento que eu te acionei, cara. Você que é um cara gigante da internet, né? Eu falei para você, cara, tô pensando em fazer isso e isso. Ele falou: Will, acredito muito no que você faz e pode contar comigo se você precisar. Seu trabalho é sério e a gente acredita que a ciência tem o seu lugar, representado pelo Ciência Show e pelo que você está dizendo. E de fato, gente, é a mais pura verdade. O Ives, ele é um apoiador incondicional. Inclusive, agora eu não preciso nem mais chorar nada para ele. Toda coisinha que eu coloco na internet, ele já replica automático nas redes dele e dá maior força. Tanto ele quanto o do Cídio. Posso falar a mesma coisa dos dois. Obrigado de coração e suas considerações. Will, em primeiro lugar, obrigado pelas palavras sempre gentis e carinhosas. O gigante é por conta da sua percepção. Eu não mereço, mas agradeço. Eu queria terminar como normalmente eu termino as minhas falas, né? Eu, quando criança, com 9 anos, eu tive uma das lições mais importantes do meu pai, quando eu me aborreci perante algo que eu interpretei errado de algo que ele disse. Quem quiser saber a história completa, eu apresento essa história num TEDx, que se chama LQVP e a Fórmula do Chocolate Infinito. Então, se alguém quiser entender a história toda, tá lá. Mas ele me sentou numa cadeira e disse para mim: filho, sempre que você tiver algo verdadeiramente seu, cerque-se de pessoas que potencializem as suas habilidades e tenha firmeza de caráter. Ele adorava dizer isso. Tenha firmeza de caráter na busca do seu desejo. Pode não ser fácil, mas é conquistável. E aí, eu uso até hoje as letras que falam a frase que nunca mais eu esqueci da vida. LQVP. Lembre que você pode. Will, lembre que você pode ajudar a ciência do nosso país. Você que está nos ouvindo do outro lado, lembre que você também pode mudar para melhor a sua vida e a vida dos seus. Muito obrigado pelo espaço. Valeu, querido. Professor Docídio. Muito bom, muito bom. Bom, você está me ouvindo, Ives? Acho que não, né? Dizer que é um prazer enorme estar aqui, né, dividindo a tela com duas figuras que eu admiro. O Will, que eu conheço há muito tempo, né, que eu vi crescer, florescer. O professor Ives, que eu conheci também pela internet e vi que tem um trabalho super bacana. Então, é fantástico estar aqui com vocês, né? Eu sou um otimista e eu repito o que eu disse agora há pouco, né? Eu acho que a gente está caminhando lentamente, mas a gente está melhorando. Nesses 33 anos de sala de aula, houve sim uma melhora em todos os sentidos, né?
Estamos longe do ideal? Estamos longe do ideal. O trabalho a ser feito por nós, professores, é gigantesco, né? Essa onda de negacionismo, parece que na história, né, parece que a gente tem umas oscilações, né? Essas coisas vão e vêm, né? Mas nós temos que estar prontos para quando elas chegam, nós sabemos enfrentá-las, né? E nós estamos enfrentando bravamente essa onda de negacionismo, o movimento do Will, né, que me convidou aí para participar, né, que muito me honrou, é importante nesse sentido. Existem outros tantos movimentos. A gente faz um trabalho meio parecido com abelha, né? A gente vai meio que polinizando, botando aqui ou ali, quando vê as coisas vão acontecendo. Então, eu sou muito otimista, mas também sou realista. Eu entendo que nós temos limitações, né? Mas quando a gente trabalha juntos, a gente trabalha em equipe, um acaba suprindo a limitação do outro, né? Então, nós temos que montar um batalhão de pessoas, né, para trabalhar para que as coisas sejam melhores, para que tudo melhore, né, para que as pessoas entendam cada vez mais a importância que a ciência tem, e quem não entender nesse momento de pandemia, né, tá sendo um mau aluno, porque é um momento muito didático para todos nós, né, a importância que a ciência tem. Quem não entender, né, que o racismo e outros tantos preconceitos é um mal que precisa ser cortado pela raiz, também está sendo um mau aluno, porque é muito didático tudo que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento ímpar da nossa história, né? Um momento difícil, mas um momento extremamente didático, porque as coisas estão nos chegando com um grau, né, de realidade como nunca antes eu vi nos meus 56 anos de vida. Então, agradeço a oportunidade e deixo aqui um recadinho para todo mundo, tá? Dá para ver aí? Né? Nós precisamos de paciência e jogar uma pá de cal, mas de Carl Sagan, né? Aprender com o mestre Carl Sagan como fazer a boa divulgação científica, fazer chegar nas pessoas, como o Ives falou com tanta propriedade no começo, né? Sensibilizar as pessoas para a importância que a ciência tem, né? É isso. Carl Sagan na veia, física na veia, física total. Um abraço, ciência em show, tamo junto. Valeu. Valeu, gente. Olha, infinitamente feliz por tê-los aqui nesse quadro ímpar, né? Foi demais, aprendi mais uma vez com esses professores tão incríveis, e dizer que esse momento de solidariedade intelectual é demais para todo mundo que está aí nos vendo, e que a ciência, ela mostra um caminho possível, e que a gente estimule as pessoas a serem cientistas, né? Porque a gente tem ídolos nas artes, nós temos no Brasil ídolos cantores, ídolos nos esportes, nós precisamos também de mais medalhas Fields, de prêmios Nobel, a gente precisa de pessoas que tragam a ciência para o seu devido lugar, porque um país com conhecimento científico é um país mais desenvolvido e melhor para todo mundo, com mais educação. Olha o exemplo da Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul investiu pesado em educação, e a gente sabe que é um dos países mais desenvolvidos que existem hoje, né? Obrigado de coração, gente. Valeu a audiência. O que a gente não conseguiu responder durante a live, a gente vai escrever. Vai escrever a resposta para todo mundo. Curtam o nosso canal, deixe seu like, compartilhe a nossa transmissão. Ives, contamos com você, compartilhando aí nas suas redes para a gente poder crescer junto. E você do Cídio, mais do que nunca, mais uma vez, obrigado. Física na Veia, o blog demais. Valeu, gente. Tchau. Valeu, Laiveiro. Abração. Valeu. Mestre do Cídio.